E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, a igreja. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos filisteus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos dele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Senhor, te dou graças por esta riquíssima oportunidade e que o teu Espírito tenha total liberdade de iluminar o nosso entendimento para que a tua palavra seja elucidada à tua igreja, no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Tome assento por obséquio. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, creio de todos os irmãos. O texto, ele começa trazendo uma importante narrativa. E como hoje é um culto de direcionamento, culto da palavra, eu quero trazer à baila uma reflexão aos nossos corações, para que possamos entender alguns conceitos. A saber, o texto em apreço nos revela a vida de Estevão, um dos mais notórios diáconos, que já fora consagrado pela igreja. Tinha ele algumas grandes aptidões. Ele era cheio da graça e da sabedoria do Espírito Santo. Estevão agora, ele se vê em um cenário um tanto quanto difícil. Mesmo tendo essas qualificações, mesmo sendo ele um homem a qual realizava sinais e maravilhas, mesmo sendo um homem em que quando ele era arbuído, a sua argumentação frente aos principais da sinagoga era tão convincente que não havia quem o retrucasse. A capacidade intelectual, teológica e espiritual era algo que saltava aos olhos de todos que estavam ao seu redor. Haja visto que todo aquele que produz muito fruto certamente será apedrejado, certamente será alvo de críticas, porque as pessoas, algumas delas, elas não estão satisfeitas consigo mesmas, e por não estarem satisfeitas consigo mesmas, elas não conseguem fazer uma coisa chamada autocrítica. Eu me pego olhando para a Bíblia e olhando para o apóstolo Paulo quando instrui a igreja em relação à Santa Ceia. Ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se ele está dizendo para o homem se examinar, ele está dizendo que você precisa fazer uma autocrítica da sua própria vida. Mas enquanto as pessoas estavam olhando para Estevão tinha um compromisso de dar um bom testemunho, porque ele tinha uma incumbência de servir as mesas. Amém, irmãos? Todavia, a gente vai ver que um conjunto de pessoas da sinagoga, os libertos, os judeus, os de Cirene, que fica lá na África do Sul, hoje também temos a Turquia envolvida nessa situação, eles estavam todos ali, agora tecendo algumas críticas, porque todos aqueles que conseguiam se destacar naturalmente no nome de Jesus, pregando o evangelho de Jesus, esses tais eram perseguidos. E não foi diferente com Estevão.
aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para você, é meio clichê o que eu vou falar, a gente ouve isso muito nas pregações de igrejas pentecostais, eu não sei o que você está passando, não sei como você chegou aqui, é fato, eu realmente não sei a chuva de críticas que você recebe na sua caminhada, mas uma coisa eu quero te dizer com muito carinho, você não é o único a ser criticado. Quando Elias estava lá, estava pedindo a morte, não queria sair da caverna, o Senhor se apresentou e disse para ele, vai nessa tua força, porque além de você eu ainda tenho 7.000. Eu quero dizer algo para você, independente da luta que você enfrenta, vá adiante, porque Deus tem algo grande com você. É necessário a gente entender que a nossa caminhada, ela não pode ser medida pelas perseguições que nós vamos sofrer. Eu costumo dizer que quando nós aceitamos o desafio do Evangelho, a Bíblia é muito clara, nós não iríamos viver um mar de rosas. O Cristo disse assim, no mundo tereis grandes alegrias, no mundo tereis riquezas, no mundo vocês vão ter influência. Não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quando ele diz, pastor Júlio Roberto, eu venci, ele podia dizer, você vai vencer, mas ele disse, eu venci. Sabe por quê? Porque quando ele disse, eu venci, ele está dizendo, olhe para mim. Porque se eu falar para você que eu vou vencer, se eu não conquistar aquilo que eu disse para você que vou conquistar, você vai se frustrar. Todo aquele que se escora no homem, que é braço de carne, vai se arrepender amargamente. Mas eu nunca vi alguém se escorar em Jesus e sair envergonhado. Eu nunca vi. Então, irmãos, quando você olha para esse texto, eu vou ser bem lacônico, bem sucinto. Quando a gente olha para esse texto, eles começaram a discutir com Estevão. Eles começavam a arbuir Estevão. E aí eles vão dizer, olha, Estevão começou a falar certas coisas aí, e ele está dizendo que a lei vai ser substituída, que o templo vai ser destruído. E aí eles estavam invertendo aquilo que Jesus disse lá atrás. Quando ele disse que ia reconstruir o templo em 3 dias, ele não estava falando do templo em Jerusalém, ele estava falando da sua morte e ressurreição. E sabe o que me chama a atenção? É que tudo aquilo que eu falo que vou fazer e falho, as pessoas vão me criticar por isso, mas Jesus disse que ia morrer e ao 3º dia ia ressuscitar. E sabe o que aconteceu? Ele está vivo e está entre nós aqui nessa noite. A minha palavra pode cair, a sua palavra pode cair, a gente pode falhar, mas o Cristo de Deus, Ele jamais falha em suas palavras. Vamos prosseguir. Aí eles vão agora para poder pegar Estevão, porque na ideia não dava. O homem era terrível. Ele tinha uma argumentação teológica, espiritual, bastante convincente, bro. Então não tinha como na ideia quebrar ele. Porque o homem era cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu sei que vocês não vão cair? Sabe por que eu sei que vocês não vão fracassar, Mário? Porque aquilo que vocês têm não vem do homem, vem de Deus. Tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui não é coisa produzida por homens. Deste altar sai uma unção que vai te fazer crescer em nome de Jesus. Agora vejam comigo aqui o texto. A Bíblia vai dizer que agora eles vão subornar. Eles vão pagar algumas pessoas para mentir. E daí, se você estudar o texto e o contexto teologicamente falando, aqui vai surgir a fundamentação do termo tramar ou tramóia. Porque aqui eles vão inaugurar e vão fortalecer os laços de uma coisa chamada corrupção. E a corrupção é algo muito interessante. Vou lhes contar um fato para elucidar o que é corrupção. As pessoas pensam que corrupção é o seguinte, eu tenho um parente, que uma vez eu estava no veículo dele, olha isso aqui. Aí ele falou para a esposa dele assim, tá vindo uma blitz aí, me dá o documento do carro. E eu pensei que com o documento ele tinha carteira de motorista. Mas eu perguntei, cadê a tua carteira? Ele disse, eu não tenho a carteira. Nesse mesmo instante ele puxou um galim, 50 prata, enfiou dentro do documento do carro. Eu falei,
Por que você está fazendo isso? Ele está dizendo, isso aqui é a minha garantia que eu não vou perder o meu veículo. Eu lhe pergunto, querido irmão e querida irmã, quem erra mais? A autoridade que recebe o dinheiro? Porque se você parar para avaliar, só existe o corrupto porque existe o corruptor. Amém ou não amém, gente? Alguém pagou para que alguém recebesse um valor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando alguém receber alguma coisa para destruir a tua história, a tua vida e a tua moral, você não precisa dar o troco na mesma moeda, porque você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. E com Jesus, Evandro, não tem 50 prata na carteira, não tem tapinha nas costas, não tem meu pai é desembargador. Com Jesus o negócio é sério. Amém, irmãos? Vamos continuar, já estou indo para o final. E aí, eles agora vão ser subornados e vão dizer assim, ouvimos que Estevão falou blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Duas coisas que eram passivos da grande punição, a pena de morte, era falar contra a lei de Moisés. Era falar contra Moisés e falar contra a lei. Se você olhasse, se alguém se prestasse a este papel de falar contra Deus e contra a lei mosaica, era certo dessa pessoa encontrar o seu fim. Só que eles estão sendo pagos para tramar a destruição da vida de Estevão. Só que eles não contavam com uma coisa. Estevão não era um homem comum. Enquanto eles vinham com um espírito de ira, um espírito de angústia e de revanchismo, o espírito que pairava sobre Estevão era um espírito de amor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Espera aí, pastor, mas você tem certeza que o espírito que pairava sobre ele era o espírito do amor? É, e eu vou te provar isso. E aí a Bíblia vai dizer que eles falaram o seguinte, os líderes religiosos, os mestres da lei, pegaram e prenderam, algumas traduções para arrebataram, mas se você estudar o original vai dizer que o texto arrebatar é pegar com violência, dentro desse contexto. Não autuaram ele e falaram, leram os direitos, não, vamos te levar, não. Pegaram com violência. Porque na ideia não dava com ele, pastor Júlio. Então deram os pedala Robin nele, colocaram ele na viatura e levaram. Porque não tinha como argumentar com um homem cheio do Espírito Santo. Com alguém cheio do Espírito Santo, não tem o que fazer. Ou você se rende ou você se rende. Porque Deus é maior. Acabou, não tem conversa. Então pega o cara, vamos levar perante o Sinédrio. E aí eu vou avançar aqui. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai fazer um discurso perante o Sinédrio. Irmãos, uma coisa fantástica em relação a alguém que é cheio do Espírito Santo é o seguinte, se você pega um carnal para falar, ele só vai falar besteira. O carnal só vai dar mancada e trave. É a única coisa que ele vai fazer. Mas pega alguém espiritual para falar. Para a festa. E ele começou a parar. As pessoas começaram a olhar para Estevão. E eu quero que você entre comigo nesse entendimento. Estevão, quando abriu a boca para falar, ele começou a falar desde Moisés, passando por Jacó, Abraão, Isaac. Ele veio trazendo todo um contexto histórico, trazendo todo o conhecimento que ele tinha a respeito de verdades absolutas, inerrantes, e ele estava demonstrando e dando um show de capacidade na frente das pessoas, dos seus detratores, e ali ele estava próximo do fim. Mas o que me chama a atenção quando ele começa a fazer a sua defesa olha só, ele já foi pego na primeira fala do sumo sacerdote, porque ele foi capcioso. Aí ele vai dizer, então o sumo sacerdote perguntou, capítulo 7, versículo 1. Perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Eles sabiam que as acusações não eram verdadeiras. Penso eu que se fosse algum de nós, estressado,
cheio de boleto para pagar, com a conta da Casa Bahia, tudo atrasada, prestação do carro, gasolina 8 pau, chegasse para você e te abordasse e falasse: se essas acusações são verdadeiras, Guilherme, meu amigo, a coisa ia ficar meio embaçada. A gente reage da maneira mais sanguínea possível. Mas eu quero dizer para você aqui, que alguém cheio do Espírito Santo, a qual o rosto brilhava como o rosto dos anjos, olha o que ele vai dizer. E a isso Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. Espera aí, pastor, aí não entendi. Quando ele diz irmãos, ele está chamando aqueles que já estavam com pedras nas mãos para atacar nele de compatriotas, meus amigos, meus companheiros, vírgula, pais. Quando ele fala pais, ele se dirige ao sumo sacerdote e aos doutores da lei, porque como eles detinham o conhecimento, eles eram conhecidos como as pessoas mais importantes daquela época. Então, em vez de ele dar lugar à ira, em vez de rodar a baiana, em vez de descer o morro, em vez de chamar para 5 minutinhos, quem é cheio do Espírito Santo tem classe e nobreza. Classe e nobreza. Guardem isso, porque isso serve para a vida. Se eu não consigo ser nobre, diligente frente a uma adversidade, eu nunca vou conseguir notoriedade. Amém, irmãos? Aqueles que conseguem notoriedade são os classudos, são os nobres, são os educados. E eu falo a educados, amém, irmãos? Prossigamos no texto. E aí ele vai começar a destrinchar, e eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, porque eu quero ser sucinto mesmo. A proposta dessa mensagem é muito simples, irmão, muito simples. E aí a gente vai ver que ele faz uma defesa como um dos maiores advogados que possa existir. Dotado de conhecimento, de capacidade. Eu quero fazer você pensar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta cabal. Se você estivesse diante do Sinédrio hoje, se aquele que te persegue te arguísse hoje com um testemunho falsário a respeito da sua moral, o que você faria? Como você agiria? Quando Deus falou comigo essa palavra dentro de casa, eu falei: Senhor, será que ele vai virar tudo igual o Vando faz? Será que vai descer alguma coisa? O Senhor falou no meu coração: não. Eu estarei presente na casa e Ele está aqui nessa noite. Só que uma das grandes características da mensagem do Evangelho é que ela faz você refletir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu preciso que você pense no que você está ouvindo aqui. Porque aí fora, o mundo é cruel. Estão tentando destruir a nossa moral. O que você vê de escândalos e mais escândalos acontecendo com pessoas, igrejas, obreiros, é terrível. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Ao invés de você ter uma característica iracunda, ao invés de você ter um rosto sanguíneo, ao invés de você resolver com a sua própria força, eu quero te trazer um conselho do céu. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Apenas isso. Acompanhe comigo para nós finalizarmos esse texto de maneira bastante sucinta. Aí você vai descer comigo aqui para o capítulo 7, no versículo 54. Agora a gente finaliza essa palavra. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Eu quero dizer para você que o seu detrator, o seu adversário, o próprio Satanás, a Bíblia diz que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar.
Então, de ranger o dente, crente tá craque. Ouvir a fúria de Satanás, pastor Marlon, a gente já sabe. Mas o problema não é ouvir o ranger de dentes. O problema é como reagir quando ouve o ranger dos dentes. Você pode dizer amém? Vamos mais para a palavra. Quando o furioso de ranger os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha isso aqui, que coisa sensacional, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Eu não sei se você conseguiu entender isso aqui. Ele já sabia que não teria volta para ele. As pedras estavam nas mãos, os dentes estavam rangendo. Mas ao passo de alguém que poderia murmurar ou pedir clemência ou voltar atrás em uma das suas convicções, ao invés disso, ele não olhou para trás, ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda, ele olhou para cima e viu a glória de Deus. O problema é que quando o ranger de dentes está muito próximo, a gente é pego por aquilo que a gente ouve, mas nós nesse momento precisamos olhar para o alto de onde veio o nosso socorro, pois o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É simples isso aqui, eu já estou acabando. Pensa comigo. E aí, ele levantou os olhos, viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Eu volto lá para Jó, que ele vai dizer assim, olha, eu sei. Quando alguém diz assim, eu sei, está expressando uma intenção de convicção, Samir. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e breve se levantará. Eu penso que essa palavra se cumpriu com Estevão. Ele tinha tanta certeza que o seu Redentor se levantaria, que ele nem se preocupou com a morte, ele olhou para cima. Jesus está se levantando a respeito de algumas pessoas aqui nessa noite. Pense, pense. E disse, veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos de Estevão, pastor Vando. Pensa comigo aqui. Eles taparam os ouvidos, e eu penso que foi até uma coisa até boa. Porque enquanto eles estavam com os ouvidos tapados, eles não ouviam os xingamentos, as blasfêmias, os ataques imorais. Às vezes a gente precisa fazer isso. Quando alguém nos ataca, coloque as mãos nos ouvidos. Não ouça aquilo que vem da terra, veja aquilo que vem do céu. Veja o que vem do céu. Presta bem atenção nisso aqui. O texto vai dizer que arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Sabe quem foram as primeiras pessoas que apedrejaram Estevão? Foram os comprados. Foram as testemunhas falsas. Eu quero liberar uma palavra para você. Não se espante quando alguém que você tanto confia vier lhe apedrejar. Mas saiba de uma coisa: olhe para Jesus, pois tu verás a glória de Deus. Sabe, a perspectiva do Evangelho, Guilherme, é tão interessante. Pensa comigo uma coisa, eu sempre falo isso aqui, me perdoem ser um pouco repetitivo, porque a proposta do Evangelho é muito diferente do que está sendo pregado em alguns lugares, em alguns só. Porque as pessoas estão vindo para dentro da igreja para subir na vida. Pastor Marcos, as pessoas vêm, pastora Patrícia, para subir na vida na igreja, mas o símbolo do Evangelho não é uma escada, é uma cruz. Amém, irmãos? Então eu não venho para Jesus, Mário, para subir na vida. Eu venho para o negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Quantos estão comigo nessa palavra, nessa noite? Eu preciso seguir, então não é para subir na vida. Estou indo para o final, pastor Marlon. Enquanto apedrejavam Estevão. Irmão, isso aqui é fantástico.
Versículo de número 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Eu estou sentindo Deus aqui nesse negócio, sabe por quê? Porque é coisa de maluco. Você está tomando pedrada, mas está orando. Aleluias. Você está sendo perseguido, mas está orando. Aleluias. Estão falando mal da tua família, você está orando. Estão criticando os seus negócios, você está orando. Estão inventando coisas a respeito dos seus filhos, você está orando. Estão perseguindo a sua igreja, você está orando. Estão com pedras nas mãos para acabar com a tua história, mas você está orando. Jesus disse que tudo que é ligado na terra é ligado nos... E a chave disso chama-se oração. Quando você estiver no teu pior momento, independente da posição que você esteja, pastora Rosa, faça uma oração. Enquanto ele era apedrejado, ele orava. E aí olha a convicção de quem sabe com quem anda, pastor Marlon. Ele disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Eu sinto Deus nessa palavra, sabe por quê, evangelista Daniel? Porque quem é cheio do Espírito Santo não é apegado às coisas da terra, porque sabe que o seu coração está nos céus. Ele podia pedir para que as coisas que ele tinha aqui pudessem ir junto com ele. Ele disse: não, Senhor, só receba o meu espírito, porque eu sei que eu estarei contigo eternamente. Para finalizar essa palavra, ele caiu de joelhos e bradou: não os consideres culpado deste pecado. Sabe quem disse isso na cruz? Aquele que está aqui nessa noite, o Cristo. Eu queria que você pensasse numa coisa. Será que Jesus não viu na cruz, numa visão transcendental, todos os tempos? Porque nosso pastor Marcelo Bruni fala que o Senhor Deus, ele é tão magnífico e grande e inacessível que ele transita numa linha tênue do passado, do presente e do futuro. Então lá na cruz, ele enxergou você aqui nesse dia. E tudo que ele fez naquele dia foi por vocês aqui. Sabe por que a gente não vai parar por causa das pedradas? Porque essa igreja é cheia do Espírito de Deus. Não é à toa que estamos aqui há 14 anos. Só o Santo Espírito, Daniel, faz a gente caminhar tantas milhas e obter sucesso. Finalize essa palavra dizendo para você que o coração de Estevão, em meio a tantas pedradas, não foi o coração do revanchismo, não foi o coração da ira, não foi o coração da perseguição, não foi o coração do chumbo trocado. O coração de Estevão foi o coração cheio de amor. Que Deus nos dê em abundância do seu amor. Porque quando Ele nos der em abundância do seu amor, você nunca vai olhar por você. Você sempre vai fazer alguma coisa para ajudar alguém. Porque Ele disse: não lhes impute esse pecado. Ou seja, mesmo que o Cristo disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém te tacar uma pedra, pastora Rosa, faça uma oração dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Mas eu sei o que esta igreja tem feito diante do Senhor. Joelhos dobrados e mãos levantadas, porque a crescendo depende da bondade de Deus.
Você pode orar comigo nesse momento? Pai, muito obrigado por esta palavra. Porque todos nós enfrentamos algumas perseguições na nossa caminhada. Na nossa jornada a gente encontra quem nos critique, quem nos persiga, quem fale de nós e nos exponha. Mas enquanto as pedradas sobrevêm, nós queremos fazer uma oração e pedir que a tua misericórdia alcance até aqueles que nos apedrejam. Nos dê um coração cheio de amor, cheio de amor, cheio do teu amor, para que em nossas vidas o teu nome seja glorificado. E se você crê nisso, aplauda Jesus nessa noite. Amém. A figueira não floresça, que não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. E não haja fruto na vide, e o produto da